Germano assume que é o pai de Elisa e revela que ele ia contar. Lili diz que Germano não contou porque é um covarde mentiroso. Germano diz que ele também não sabia, pede calma e diz que vai explicar tudo. Lili diz que tem todo o direito de ficar brava e que além dele ter um caso com a babá dos seus filhos, ainda teve uma filha com ela. Germano, desesperado, diz que ficou sabendo recentemente e explica como ficou desconfiado que ele era pai dela e que ele não contou porque não tinha certeza. Ele ainda diz que Elisa estava indo muito bem e não queria prejudicar a ruiva. Lili diz que todo mundo acha que ela é louca e que ia dar um ataque quando soubesse. Germano diz que por muito menos ela tentou cancelar o concurso e quase implora para que os erros dele não prejudiquem a conquista de Elisa. Lili fica inconformada e diz que ele não tem o mínimo de vergonha na cara. Na sala de reunião da Bachille, Zé Pedro vai falando para os quatro lerem e assinarem o contrato. Carolina diz que se a menina não souber assinar, é só ela fazer um X. Arthur diz que a megera tá sem chão. Carolina diz que se fosse Arthur, ela não tinha tanta certeza. Zé Pedro, então, entrega o recibo do depósito dos 50 mil reais para Elisa. A ruiva não acredita. Zé Pedro dá o contrato para a cunhada assinar. E ela diz que é estranho Germano não estar ali. O cunhado diz que se tivesse algum problema, ele teria ligado. Arthur manda Carol assinar e a megera assina. Arthur então parabeniza a ruiva e diz que ela foi guerreira, mas ela precisa decidir o que vai fazer da vida. E pergunta se ele vai continuar sendo o agente dela. Elisa diz que sim e revela que Arthur foi muito importante para ela, mas que agora ela precisa caminhar com os seus próprios pés e o dinheiro do prêmio vai ajudar muito. Germano vai implorando para Lili não prejudicar Elisa. Lili, nervosa, manda ele parar de pedir e diz que não vai prejudicar Elisa e que de todos os envolvidos ela é a mais inocente. E ainda revela que gosta de Elisa pelas qualidades dela e que Elisa é sim a garota totalmente demais. Germano diz que vai reparar seus erros e que se a Gilda tivesse contado antes, tudo seria diferente. Lili diz que Germano é um covarde, mas que agora ele vai ter que tomar uma atitude. Germano diz que Gilda não quer relembrar o passado e não quer dinheiro. Lili não entende e pergunta por que ela foi procurar o ex-amante. Germano diz que não sabe e que ainda não contou para Fabinho porque queria contar primeiro para Lili, mas ele é o próximo. Débora pergunta para Fabinho como foi sair com Sandra e ele revela que foi muito bom e divertido. Débora pergunta se a relação deles é só diversão. Fabinho diz que não é nada sério. Débora diz que isso é bom. E Jonatas chega no laboratório e diz que Elisa já chegou. Fabinho então fala para Débora ir fazer o convite para Elisa. Todos os papéis foram assinados e Charles chega para fazer as fotos da garota totalmente demais. As fotos vão sendo tiradas e Elisa, sorrindo, diz que Carolina podia pelo menos fingir que ela gostou do resultado do concurso. Carol diz que não consegue disfarçar e que a ruiva não sabe nem metade do que estava em jogo nesse concurso. Mas Pietro logo chama a amiga para ir embora. Arthur diz que Carol vai com ela e a megera diz que encontra com ele na Excalibur. Lili avisa Germano que ele vai receber os papéis do divórcio ainda essa semana e que a partir de agora eles vão se comunicar pelos seus advogados e que assim que ele conversar com Fabinho e com Elisa é para avisar ela. Germano pede para deixar esse assunto entre eles apenas
Lili concorda e fala para Germano controlar a sua amante. Germano acha que Lili está falando de Gilda, mas a ricaça diz que é a Carol e revela que foi Carolina que contou que Elisa é filha do ricaço. Germano fica em choque. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta, o que você acha que Arthur e Elisa deveriam fazer com Carolina? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Elisa diz que quando chegar em casa, vai arrumar as malas e diz que já arrumou um lugar para ficar. No mesmo momento, Débora chega e pede para falar com ela e parabeniza a menina com um abraço. A menina então faz o convite e explica que as fotos não vão ser divulgadas. Elisa aceita e diz que Arthur não precisa levar ela para casa. As duas saem e Charles, que ouviu a conversa, pergunta se elas vão fazer algumas fotos. Elisa apresenta o menino para Débora e ele diz que os dois já se esbarraram e diz que se elas quiserem, ele pode ajudar. Débora diz que se não for incômodo, elas aceitam. As duas chegam no laboratório e Débora diz que a ruiva aceitou fazer as fotos. Jonatas e Elisa ficam num clima estranho e Jonatas diz que está ajudando Débora e Fabinho a fazerem as fotos. Elisa diz que não sabia. O menino ainda diz que ia ligar, mas prefere dar os parabéns pessoalmente e dá um abraço na menina. Severino diz que o táxi já está esperando eles para levarem para o aeroporto. Estelinha vem do tablet, diz que está admirando Elisa assinando o contrato e diz que não vai sentir saudades do Rio. Maurice diz que é lá que o amor deles sempre renasce. Cida diz que não sabe o que tem em Paris, que os dois cismam em voltar para lá. Estelinha, saindo, diz que um dia eles vão voltar. Arthur se despede da mãe pelo telefone e Max chega e diz que já escolheu a pior mesa para Carol sentar. Carolina chega e diz que escutou. Max revela que era para escutar. Adele chega e pergunta do que Max está falando. E Arthur responde que é besteira e diz que não quer que ele seja grosseiro com Carolina. Arthur então leva Zé Pedro e Carolina para sua sala. Elisa vai se maquiando e Jonatas vai olhando para ela. Charles chega e Jonatas vai falar com Elisa e diz que ela está linda. E ainda dá a ideia de Débora saírem algumas fotos para ajudar a vender o produto. Débora fica insegura e Charles diz que a menina vai ficar linda. Jonatas diz para Débora ir pensando na ideia. Eles então vão começar e Elisa diz que essa vai ser a primeira foto que ela vai fazer sendo a garota Totalmente Demais e que é o início de uma nova fase. Em um bar, Peçanha vai lendo uma matéria dizendo que Elisa assinou o contrato e que a ruiva já está com 150 mil reais na conta. Dino diz que chegou a hora de dar o bote e que quer o dinheiro na mão dele. Peçanha diz que vai para a mão deles. O delegado então liga para o delegado Duarte e fala para eles se encontrarem num lugar combinado. Zé Pedro vai lendo o contrato da aposta para os dois, dizendo que se Carolina perder, ela teria que pedir demissão da revista e ir trabalhar para Arthur. Ele termina e diz que só falta agora Carol cumprir a parte dela. Arthur diz que é para Megera ficar tranquila, porque ela vai ser muito bem tratada e terá um bom salário, mas que a aposta é aposta e ela perdeu. Ela diz que não precisa lembrar ela e que vai honrar a atitude e que hoje mesmo vai entregar sua carta de demissão. Arthur pergunta se tem clima para uma selfie. Carolina diz que não. Adele fica chocada com Carolina indo trabalhar na agência. Max diz que tem várias ideias, uma pior que a outra. Carolina
sai da sala e Max diz que ele estava precisando de uma secretária. Carol fala para ele tomar cuidado, que o mundo dá voltas. Max diz que sabe e que a megera é a prova viva disso. No laboratório, Elisa e Débora vão posando para as fotos. Charles vai orientando as fotos e pede para Débora dar um sorriso. A menina diz que é tímida, mas Elisa faz cosquinhas para a menina rir e Charles diz que tem as fotos. Elisa diz que a menina sorriu rapidinho e Débora diz que sorriu porque ela fez cosquinhas. Elisa vai falando o motivo de que sorriu olhando para Jonatas e vai se lembrando de uma prova do concurso, mas ela diz que com o tempo Débora vai melhorando e pergunta para Charles se Débora não é linda. Charles diz que ele acha. Fabinho e Débora agradecem e Elisa vai pegar a sua bolsa para ir embora. E Jonatas diz que quer dar um presente para ela e que é de coração. Elisa diz para irem e sai do laboratório. Charles diz que envia as fotos para eles e pede o telefone de Débora. Fabinho dá um cartão de contato e Charles diz que gostou de ver a menina de novo e sai. Fabinho diz que Charles está encantado por Débora. A menina diz que ele só mora no bairro de Fátima e que vai tirar a maquiagem. Fabinho diz que ela tá linda e que ela e Cassandra são belezas diferentes. Débora fica toda boba. Jonatas abre seu armário e Elisa vê uma foto sua e pergunta se ele ainda guarda a foto dela. Jonatas diz que é porque ele nunca esqueceu dela e que eles passaram por muita coisa e que ela faz parte da vida dele. Elisa diz que ele foi o primeiro que acolheu ela no Rio. Jonatas diz que achou que eles iam ficar juntos para sempre e que sonhava com o final do concurso, porque esse ia ser o dia que eles iam ficar juntos. Elisa diz que nem tudo é do jeito que eles querem e dá um exemplo de sua mãe, que não quer mais saber dela, e ainda pede para o menino não chamar ela mais de Ruivinha, porque Leila não ia gostar. Jonatas pergunta se ela e Arthur estão juntos. Elisa diz que ele não é seu namorado, e sim só seu agente, e que vai sair da casa dele. Ela revela que vai morar sozinha. Jonatas diz que Elisa mudou muito e tá mais forte, mas consegue ver Elisa de antes pelos olhos dela. Elisa diz que também consegue ver o Jonatas de antes. Os dois então vão se beijar, mas Elisa vira o rosto. Jonatas diz que não é mais a mesma coisa. Elisa diz que a florista e o vagabundo ainda existem, e o menino diz que é por isso que ele quer dar o presente. Eles vão se beijar de novo, mas Jonatas se vira para pegar o presente e abre, mostrando que é uma estátua de um dos personagens que eles gostam muito. Jonatas diz que vai torcer para sempre pela ruiva. Elisa diz que tem certeza que ele vai conquistar muita coisa e abraça ele bem forte, e diz que isso não é um adeus. Jonatas diz que se na vida nada é para sempre, o fim também não é. Elisa dá um beijo na bochecha dele e sai. Carol chega em sua sala desolada e encontra com Germano nela e pergunta o que ele está fazendo lá. Germano diz que Carolina o traiu e pergunta por que ela foi contar para Lili que Elisa é filha dele. Carol diz que pode explicar. Germano diz que ela traiu ele da forma mais baixa, que ele confiou no maior segredo da vida dele. Carolina, já chorando, diz que tinha que falar a verdade para Lili e pergunta que mulher que iria querer a filha da amante do marido, sendo o rosto representante da empresa da própria família. Germano revela que Lili decidiu ser justa e que ela gosta da ruiva e ainda não vai punir uma inocente por causa dos erros dele. Germano, mais bravo, diz que ela não tinha o direito de contar e que ele devia ter dito para Lili. Carolina diz que ele não ia falar e só estava inventando desculpas. Germano pergunta o que ela tem a ver com isso e que ela tinha que ter vergonha de ter apunhalado
ele pelas costas. Carolina diz que tem vergonha, mas tinha que fazer isso. Germano diz que ela vai pagar e que ele vai cortar toda a verba da Bachille para totalmente demais e que vai acabar com a carreira dela. Carolina diz que isso não a abala mais e que hoje mesmo ela está pedindo demissão da revista. Germano manda Carol ir para o inferno e vai embora. Carol diz que já está no inferno. Cida vai saindo e encontra com Elisa entrando no apartamento. Cida pergunta de Arthur e Elisa responde que ele foi para Excalibur resolver alguma coisa com Carol. Cida revela que Stellinha e Maurice já foram para Paris. Elisa revela que também vai embora e que não quer mais ficar morando lá e terminar como mais um nome na lista de Arthur, mas que é muito grata por tudo que ele fez. A Ruiva diz que não sabe mais quem ela é direito e que por isso não pode ficar se escondendo atrás de Jonatas ou Arthur. Cida diz que ela e Jojo vão sentir muita falta da garota. Elisa diz que vai sempre visitar elas. Ela se abraça e a Elisa agradece por tudo. Dino e Peçanha estão fazendo plantão na porta do prédio do Arthur, até que eles veem Cida saindo do prédio e diz que é empregada da Elisa. Peçanha pergunta como ele sabe disso. Dino diz que faz dias que eles estão fazendo plantão e ele já sabe de quase tudo. Peçanha diz que isso quer dizer que a Ruiva está sozinha e fala para eles irem lá. Eles então saem do carro. Max diz a Arthur que nem acredita que a aposta maldita terminou. Arthur diz que tem certeza que Carolina está furiosa, mas que ela foi uma ótima aquisição para a agência. Max diz que queria muito que ela fosse estagiária dele e fala que ela iria pegar cafezinho. Arthur diz que Carol vai fazer a agência crescer muito. Ele ainda revela que agora só tem olhos para Elisa. Max diz que olhos e coração. Arthur diz que tentou, mas que quebrou a cara. E que não vai ficar mais nas mãos de uma menina que não sabe o que quer. Pietro entra na sala de Carol e diz que Germano entrou e saiu da revista furioso. Carol revela que ele descobriu que ela contou a verdade para Lili. E que se ele soubesse o motivo pelo qual ela fez isso, ele ia ficar mais furioso ainda. E Lili não fez nada. Pietro diz que avisou que essa aposta só prejudicou a amiga. Carol desaba no choro e só quer que aquele dia acabe logo. E ela começa a escrever a sua carta de demissão, mas não consegue continuar e diz que vai acabar com uma história de amor e que isso dói muito. Ela vai confessando para Pietro, dizendo que achou que até o último minuto poderia dar certo. Peçanha e Dino se dizem visita para Severino e com Elisa atende a porta e se depara com Severino. O porteiro diz que ela tem visita e Dino aparece dizendo que ele foi para falar com ela. Elisa rapidamente pede para Severino chamar a polícia. Severino diz que ele é da polícia e que mostrou o distintivo e tudo. E Peçanha aparece. A Ruivinha diz que ele é amigo do Traste. Peçanha pede calma e garante que Dino não vai encostar nela. Dino vai se aproximando e a menina vai andando para trás e, quase paralisada, pergunta o que Dino quer com ela. O padrasto responde que quer acertar as contas com a enteada querida dele. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado